Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. Como você bem sabe, a importância do trabalho de formação de tenistas tem sido algo que a gente bate muito na tecla aqui no podcast ao longo de todos esses anos que estamos no ar. Por isso, hoje, nós trazemos uma pessoa muito especial aqui, um dos mentores da IES Academia de Tênis do Rio de Janeiro, que tem como grande fruto nada mais nada menos que João Fonseca. Com a gente, aí na tela, Bruno Bourgeon, que é justamente um dos mentores de todo esse trabalho diferenciado que a IES faz. Bom, diante de mais nada, prazer imenso ter aqui você com a gente no podcast para contar a história da IES e esse segredo todo de sucesso que vocês tiveram até aqui. Obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aí podendo falar um pouco da academia, da nossa história, e espero que eu consiga contribuir com alguma coisa. Com certeza você vai. Para começar, acho que é bem legal o pessoal em casa entender como é que surgiu esse conceito da academia, né, Marjan? Porque vocês lá iniciaram todo um trabalho dentro de um clube e tiveram que depois migrar para um trabalho de academia justamente para achar essa especialização, esse trabalho diferenciado. Então, conta tudo isso para a gente. Tá bom. Bom, como você falou, a gente começou aqui no Rio de Janeiro Country Club, né? Um projeto em 2018. Na época eu tinha sido chamado para ser diretor de tênis, tive essa oportunidade, e eu sempre tive uma visão de que o clube é um grande formador de atletas, né? Foi assim no passado, acho que perdeu um pouco essa identidade, por várias razões, às vezes um pouco o próprio egoísmo dos sócios, de não querer ceder quadros, não querer ceder horários, e isso migrou muito para as academias, de uma forma geral, mas eu sempre acreditei que a presença do clube, a convivência com os amigos dentro do ambiente, em geral familiar, era algo muito, muito saudável. E eu acreditava que dava para fazer, apesar das dificuldades. Foi aí que surgiu, digamos, o embrião da IES. Eu convidei o Guilherme Teixeira para ser o head coach do clube, e a meta principal era criar novos jogadores. A gente queria criar novos jogadores para o clube, para o Rio de Janeiro e, de preferência, para o Brasil em alto rendimento, né? O João, na época, tinha 11 anos, foi uma turma de 5 garotos, ele já despontava, já mostrava talento, já mostrava personalidade, e ele foi o primeiro garoto da nossa equipe, como eu falei, de 5 garotos. Isso foi crescendo em pouco tempo, mesmo com a pandemia de 2018 até 2021, 2022 por ali, esses garotos já tinham subido, já tinham uns 20 garotos, até mais, na verdade, se considerar o Kids, e aí o clube começou a ficar pequeno, de certa forma. Apesar da disponibilidade de quadra, você tinha limite de trazer jogadores de fora, poder fazer intercâmbio, e à medida que os garotos iam melhorando, a gente achava importante poder ter esse mix. Então, não tinha uma resposta imediata, porque, enfim, criar uma academia nem sempre é fácil, precisa achar o local ideal, o custo, né? Tem uma série de coisas, e a gente teve aí a oportunidade de conversar com o Itaiangá Golf Club, e essa conversa ela foi progredindo, e, enfim, eles nos deram a oportunidade, e a gente acabou migrando a nossa equipe para o Itaiangá. Foram os garotos que mais se dedicavam, os garotos que realmente queriam competir, e nós iniciamos ali com 3 quadras e 15 garotos. Então Isso quando foi, Bruno? Foi 2021. 2021. Para 2022, o João ainda estava ali no 15-16, para dar um exemplo. Enfim, não tinha ainda decolado ali no ranking juvenil, então ainda era um desafio grande naquele momento, digamos assim. Imagino. Como é que foi estruturar esse projeto de vocês? Obviamente, eu imagino que vocês tinham um modelo de trabalho e vocês tinham que estruturar tudo isso.
Sim, uma coisa que a gente sempre preocupou, uma conversa que a gente teve antes, eu mencionei, era tratar os garotos desde pequeno como futuros potenciais profissionais, digamos assim. Então, cuidar de cada detalhe, quer dizer, dar sempre oportunidade de treinar em quadros diferentes, não sempre no saibro, que é uma tradição do brasileiro, né? Expor eles a bastante competição, de preferência internacional, sempre que a gente teve a oportunidade. A gente levou eles na Europa, o João foi, os outros garotos foram. Então a gente queria tirar da zona de conforto, né? A gente sempre se preocupou bastante com ter fisioterapeuta, acompanhamento ali físico o tempo todo, né? Inclusive nas viagens, nenhum garoto viajava sozinho. Então a gente tentava, de certa forma, preencher todos esses ângulos, assim, para que a nossa chance de sucesso aumentasse. A gente sabe que é difícil, sim, né? Mas eu acho que quanto menos brecha você deixar, mais chance você tem, apesar de que isso aí não é uma certeza, né? Claro. Mas você vê um exemplo hoje, né? O João joga muito bem em quadra rápida, né? Isso sim, não é por acaso, né? Não é por acaso. Ele sempre teve essa preocupação, até porque a gente entendia que o circuito, para aqueles que se desenvolvem muito, pensam grande, ele hoje é mais na quadra rápida que na quadra de saibro, né? Então a gente tentou fugir um pouco dessa realidade hoje que se apresenta muito para o tênis brasileiro. Então esses são exemplos assim de preocupações que a gente teve desde o início do trabalho. Você sabe essa questão da quadra rápida, né, a quadra sintética, eu falo isso já há alguns anos, né, que a Confederação de Tênis deveria fazer o seu circuito nacional nessa variação de quadra, né? Hoje a quadra sintética domina 70% do circuito, né? Claro que a formação do saibro é importante, porque você forma o jogador nas questões de golpe de base com uma coisa mais bem estruturada, né? É importante o saibro, importantíssimo o saibro, mas a migração para outra quadra, para a quadra sintética é essencial, né, Bruno? Eu acho que precisa ter exatamente esse mix, né? Acho que é essencial e foi o que a gente tentou fazer e hoje a gente repare que foi uma decisão bastante acertada. Hoje na ES nós temos 6 quadras. Quando a gente chegou tinham 3. A primeira quadra que a gente fez foi uma rápida, né? Porque a gente migrou para lá e já fez a rápida porque a gente sabia que isso era fundamental, né? A gente até brinca que a gente já pensou até em fazer uma de grama, mas ainda não saiu. Né? Seria bom, né? Mas é que o circuito de grama ele é muito curto, aí não vale a pena, né? Mas já tentamos. Então, eu acho que o ponto principal é sempre tentar tirar os garotos da zona de conforto, né? E pensar sempre na evolução e nunca no resultado imediato, né? Nem sempre é fácil. Uns entendem mais, outros entendem menos. Tem sempre também uma questão importante que a gente sabe que são os pais, que às vezes estão preocupados ali no resultado da próxima semana ou do próximo mês. Mas, assim, sempre que a gente teve a liberdade, a gente sempre procurou pensar assim, onde a gente quer chegar, né? Vamos desenvolver esse jogador para daqui a 6 anos, 7 anos, o que é difícil, porque existe um imediatismo, né? Então, você pensar hoje no Brasil, de uma forma geral, num projeto de 6, 7 anos, muita gente desanima, né? Eu acho que esse é um diferencial. O João era o mais velho, né? Ele tinha 11 anos. Então, até hoje, a gente procura muito não trazer... É claro que acaba que acontece, mas a nossa preferência é trazer garotos ainda que a gente possa formar desde o início. Se responsabilizar por eles desde o início. Como eu falei, acontece, a gente, por exemplo, trouxe há pouco tempo o Pedro Chabalgotti, que é um dos principais juvenis hoje do país, sim, já veio aí com uma formação bastante adiantada, mas ele, enfim, é uma das exceções, como eu falei, a gente procura um trabalho de base sempre. Você falou imediatismo, né? E até isso vem um pouquinho, para a gente migrar um pouquinho para a questão do João Fonseca, porque a gente enxerga hoje, exatamente em cima do João, né, que é o grande nome do tênis nacional, uma pressa exagerada em que ele chegue logo lá ao top 10, ganhe grandes slams, chegar na final de Masters 1000. Há uma pressa sempre um pouco exagerada, né, Bruno? Não, a pressa
ela é realmente um problema, né? Porque por mais que a gente tente blindá-lo, né? A gente, a cada torneio, mesmo quando ganha, vê uma saraivada de críticas, né? Quando perde, então, é impressionante. E esquecem de olhar o que esse garoto já fez, né? Aos 19 anos, ele tem um currículo já invejável, né? Já ganhou um ATP 500, já ganhou de jogadores. Essa semana mesmo, né? Que passou, ele ganhou do Ruud e do Tsitsipas, né? 2 jogadores com finais de Grand Slam. E acabou perdendo para o número 5 do mundo. E isso, eu acho que seria um feito para se comemorar. Sim. E, na verdade, a gente acaba vendo mais críticas do que apoio, né? Na verdade, é bastante dividido, tem bastante apoiador também, né? Não seria justo eu falar, mas é uma coisa que a gente percebe que é o imediatismo, né? A gente hoje pensa no João daqui a 2, 3 anos, como é que ele vai chegar, né? Vou dar um exemplo, uma coisa que eu li bastante recentemente, né? Uma declaração do Guilherme, que as pessoas distorcem, que ele falou assim, a gente não se preocupa com ranking. Não é que não se preocupa com o ranking, é que o ranking é consequência do desenvolvimento, né? A gente não bota o ranking como uma meta principal. O desenvolvimento é a meta principal, quer dizer, ele atingiu o ápice dele. E naturalmente o ranking vai vir, né? Se a gente forçar, às vezes, etapas, ou tentar queimar etapas, se é que é possível, certamente vai dar errado, né? A outra questão, a gente até conversou, né? E vem junto com essa crítica que eu percebo do ranking, é a questão, se lê o tempo todo, né? O João não joga. É verdade. O João não se esforça, o João vai vir passar as férias no Rio. Isso é uma injustiça, né? É uma coisa assim que eu, como amigo e um grande fã dele, eu falo, pô, e vejo todo o trabalho que ele já colocou, todo o sacrifício que ele já colocou, ele, a família dele, né? A gente sabe que isso não passa muito longe da realidade, né? E passa, inclusive, longe de qualquer cálculo assim, mais realista, né? O João jogou 13 torneios esse ano, né? E ele se machucou em 4. 2 na Austrália, se machucou para jogar em Hamburgo e se machucou para jogar Eastbourne. Ele estava inscrito, a ideia era jogar, mas enfim, não foi possível. E ele teria 17 torneios. Se você pegar os top 50, você vai ver que é um número absolutamente normal. Sim, metade do ano você jogou 17 torneios, exatamente. 17 torneios, ele vai terminar facilmente o ano aí, perto de 25 torneios, né? Considerando ainda o US Open, Cincinnati. Ele vai jogar Davis, né? Gira Asiática e mais aqueles torneios de final de ano. Ele vai chegar aí perto de 25, que é um número absolutamente normal, saudável, aos 25 anos. E o brasileiro tem memória curta, né? O nosso grande ídolo aí, o Guga, tanta alegria nos trouxe, enfim, abandonou muito jovem, né? Deixando a gente, de certa forma, órfão. E por problemas físicos, né? O João ainda está em crescimento. Então ele tem que ter uma preocupação de balanço, tem preocupação de treinar, né? Treinar as falhas para poder melhorar para o próximo torneio. Então, isso aí é o objetivo principal da equipe que cuida dele, sem dúvida nenhuma, é atingir o máximo possível. E, enfim, se for mais rápido, ótimo, mas ele não está numa competição de tempo, ele certamente não está aqui para quebrar o recorde do fulano que ganhou o Grand Slam com que idade. O Federer, se eu não me engano, foi com 21 anos, né? Que é um gênio. Exatamente. O Djokovic, talvez até depois, não sei. E próprio Sinner, né? O próprio Sinner foi um jogador que tinha uma característica parecida com o João, muito agressivo, né? Dias muito bons, outros dias mais agressivos, que as coisas não funcionavam como ele queria. E 2, 3 anos no circuito, aprimorando, treinando, melhorando, crescendo fisicamente. Ele é um jogador muito rápido. Hoje ele é quase imbatível, né? E tem jogadores como o Alcaraz que são um pouco prematuros, mas eu acho que é um erro perseguir recorde de idade, né? Sem dúvida. E você bem colocou, o pessoal talvez esqueça que hoje em dia, você, obviamente, tem Grand Slam todos em 2 semanas, mas os Masters 1000 migraram para 2 semanas também. Então o calendário ficou extenso, né? Então você vê agora, essa semana que ele jogou lá em Montreal, ele acabou perdendo na terceira para o Shelton, na terceira partida para o Shelton.
fica uma semana inteira sem jogar, né? Porque o torneio cresceu, né? É só você. É simples, é o número que eu falei, né? Você pega ele não pôde jogar na Austrália, jogou a Australian Open sem condições, sim, mas ele tentou para ver se melhorava, ganhava 2 jogos, ver se melhorava. Mas depois ele jogou na Argentina, ele jogou no Rio, ele jogou em Indian Wells, ele jogou em Miami, ele foi direto para Monte Carlo, ele jogou em Munique, ele jogou em Madrid, ele jogou em Roma, ia jogar em Hamburgo, não deu, jogou aqui em Halle, depois ia em Eastbourne, ia fazer a perna toda de grama. Talvez ele poderia, se você quisesse exagerar, poderia ter jogado Washington, poderia não ter jogado, mas ele estava treinando, ele estava tentando, treinando fisicamente também para ficar mais forte, né? Uma série de coisas que às vezes durante o circuito é mais difícil, né? E fora que às vezes precisa descansar um pouco, mas certamente não é esse o objetivo de descansar, como as pessoas falam, muito pelo contrário, né? O João treina muito sério, ele é o exemplo da academia, ele é o que treina mais sério na academia. Eu diria que ele é um dos que treina mais sério no Brasil. Eu já vi muitos treinando. Acho que ele não deixa ninguém para trás. Vários outros treinam bem também. Então, eu acho que são várias qualidades aí que precisam ser sempre aplaudidas e as pessoas têm uma paciência. Quem não tiver, tudo bem. Faz parte. A gente não pode se deixar levar por isso, né? E fazer coisas erradas para dar satisfação a terceiros. Eu acho que essas horas é cabeça fria, focar, trabalhar bastante, blindar ele dentro do possível, não é... Ele durante os torneios ele usa pouco a rede social, ou nenhuma. O Guilherme não tem rede social, quer dizer, o trabalho visa trazer alegria para os brasileiros, para todos nós, mas no final do dia é ele que está ali competindo, ele tem que ver o que é melhor para ele, né? Também tem o fantasma das lesões, né? Bom, a gente está vendo aí o que está acontecendo no circuito agora, o Sinner com problema, o Alcaraz afastado, Fritz com problema de joelho, toda hora você está vendo o Coric não consegue voltar a jogar tênis, então você vê garotos, né, pessoas muito jovens, Fios, que acabou também tendo enormes problemas, muito jovem, Draper, então nem se fala, então você está vendo que o circuito está muito desgastante, também precisa tomar cuidado com isso, né? Mas é isso que a gente leva em consideração, né? Que a equipe leva em consideração, o treinador, preparador físico, né? Fazer esse balanço. Jogar sim bastante, mas ele também não está competindo para ser o cara que joga mais torneios. A gente quer sempre ir o mais longe possível dentro dos torneios. Mas ele não acredita que 30 torneios é ideal e 25 está errado. Acho que isso é um erro de quem na verdade, não conhece direito, infelizmente. Não tem outra forma de colocar. Eu acho que os especialistas, quem conhece bem, eu vejo que estão sempre ponderando bastante. E como eu disse, são dados que são facilmente comparáveis. É só comparar com os outros. Ou seja, não... E tem uma coisa, né? Jogador que ganha muito, seja jogador de topo, ele acaba jogando mais. E o jogador, ele joga, ele às vezes faz mais torneios com menos jogos. Sem dúvida. Isso é uma coisa que é inquestionável, né? E você pega ano passado, o João teve o primeiro trimestre onde ele foi talvez a melhor performance do primeiro trimestre. Ele ganhou a Next Gen, ganhou a Canberra, andou bem ali no Australian Open, depois ele ganhou em Buenos Aires, jogou 5 jogos, ele avançou aqui no Rio. Então, não, no Rio ele não avançou, não é verdade? Isso. Ele perdeu. Mas ele foi bem depois. Então ele jogou bem em Miami, onde ele também teve chance de ganhar do Deminar. Na época era um desafio grande, né? Sem dúvida. Um top 10 ali. Então ele jogou muito terminou ali depois de Miami extremamente cansado, fisicamente mal. Ele precisava descansar um pouco, senão ele ia se contundir, entendeu? Então são coisas que às vezes você não está ali no dia a dia, você não sabe o limite do corpo. Então, assim, a nossa preocupação é que ele esteja sempre saudável e tenha uma carreira longa, né? Eu acho que isso tem que ser primordial aí, e é isso que a gente está sempre avaliando e dando peso.
Questão também de saúde mental, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa precisa de um time de vida, precisa de um momento de relaxo. Nós vamos pegar bem o exemplo do Alcaraz, né? Todo mundo critica muito o Alcaraz, de repente ele para e vai se divertir, vai fazer alguma coisa diferente, porque com personalidades diferentes, claro, cada um é de um jeito, o Sinner é completamente diferente, mas você tem que olhar bem o teu jogador, né? Exatamente. Quem viu o documentário do Alcaraz entende bastante isso, né? Quer dizer, como é importante para ele, né? Acho que foi ali num dos torneios da gira americana, que ele saiu quebrando a raquete, que ele falou que não aguentava. Exatamente. E teve uma vez que ele foi para um desses lugares de praia, depois de Ibiza, e ganhou o Wimbledon, né? Talvez se ele não fosse, ele não ganhasse, que ele já estaria com a cabeça irritado, sem paciência. E o João é um garoto muito família, né? Então, ele é jovem, ele é muito apegado à família, que eu acho que é uma coisa fundamental, importante para todos nós, é uma qualidade, né? E as giras são longas, ele vem estendendo as giras. Se você pegar desde a época do juvenil até agora, ele vem estendendo as giras. Inclusive, essa gira agora foi a gira mais longa que ele fez na vida, que começou em Monte Carlo e terminou em Wimbledon. Ele passou 5 dias no Rio de Janeiro só, e praticamente não ficou nada aqui. Ele jogou todos os torneios, e aí pulou um torneio já, ele não joga nada. Então, faz parte, né? O torcedor é apaixonado, né? A gente tem que respeitar também. Claro. Mas carente de resultado, né? Confrontar com a realidade, com os dados, e falar, e ter a cabeça fria, né? Eu acho que isso aí é bem equacionado dentro do time dele, enfim. Acho que a gente está... Eu imagino que essa experiência toda do João, né, que surgiu aí na IES com vocês, essa experiência sirva justamente para vocês moldarem os garotos que estão vindo, né? Quer dizer, são experiências que vocês vão tendo, entendendo o que tem que acontecer, e isso vai servir para essa geração que está vindo, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem 50 garotos lá na IES, né? Tem uma equipe de vários preparadores físicos, fisioterapeutas, treinadores. Eles estão sempre viajando, estão sempre acompanhando os jogadores para onde eles vão, eles nunca vão sozinhos. Então, é um trabalho que também a gente tem a preocupação de não aumentar mais de 50, senão a gente acha que perde foco. Sim. Então, a gente está com um número interessante, porque pega várias idades, tem parceiros para todos, bons parceiros para todos ali, para intercâmbio. A gente também traz gente de fora, que passa temporadas ou convida para treinos, jogadores da Tênis Root, jogadores da Rio Tênis, e a gente está sempre fazendo esse intercâmbio aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro vem se destacando, né, nesse sentido de criar centros de treinamento, né? Começou ali com a Tênis Root, depois viemos nós o Rio Tênis. Então, isso é muito, muito saudável, né? E se retroalimenta. E a coisa interessante desses 50 garotos que estão ali é que eles convivem com o João o tempo todo, né? É legal. Isso é demais. O João ali é mais é um garoto, eles brincam, eles conhecem o João há bastante tempo, então não tem essa diferença, né, de olhar ele de baixo para cima. Outro dia achei até interessante, eu fui lá, foi semana anterior ao Canadá. Aí ele estava na sala de preparação de musculação. Aí fomos ali, sentamos, conversando um pouco, sabendo como é que foi essa gira, ele me contando das experiências, e feliz aí com o que tinha conseguido, da vitória do Djokovic. Então, papo muito legal. Aí chegou uma menina que está com a gente também há uns 4 anos, 5 anos, e nesse dia o Norrie estava treinando com os garotos lá, né? Aí ela falou assim: João, o Norrie está aqui. Eu fui falar com ele, eu fiquei tão nervosa, não consegui falar com ele. Eu falei, mas você está falando com o João com toda calma. Eu estou na frente do Norrie. Não, mas o João a gente está acostumado, né? Aí eu achei tão interessante isso, né? Porque ela estava nervosa, ela fala inglês super bem, então, você não conseguir falar inglês. Travei, eu falei, você está com o Ilo de perto e tal, mas ali ele é uma referência, ele é um exemplo, ele, sem dúvida nenhuma,
puxa os outros garotos, né? Então, eles sabem disso, aproveitam, ele dá o exemplo. Como eu falei, ele dá sempre o exemplo, ele é o que mais treina, né, de todos os garotos. Isso é muito bom. Tanto na parte física quanto na quadra. Então, às vezes está lá ele almoçando com todos eles, ele leva a sua comida de casa, senta ali com ele. Então não tem essa diferenciação, não tem esse distanciamento. E eu acho que isso aí é muito importante, né? Uma coisa, voltando aqui, o que a gente tentou fazer também com os garotos, e fizemos muito com o João, era exatamente cortar essa distância. Então, nos anos do Country Club, a gente fez muito torneio lá, a gente fez challenge, a gente fez vários ITFs, a gente fez torneio de grana, a gente fez exibição, a gente fez clínica com a Bia, fizemos clínica com o Luiz Stefani, fizemos montes. Todos os jogadores passaram por lá, Thiago Will, Thiago Monteiro, Demoliné, Rafael Matos jogou muito lá, Orlando Luz jogou muito lá, Felipe Meligende, que inclusive foi patrocinado por esse grupo nosso, jogou muito lá, Gilbert Clear. Então, assim, eles estavam o tempo todo lá e a gente botava o João para jogar com eles. O João estava sempre jogando com eles. Teve uma vez a gente fez um Pro-Am, foi engraçado, que era o João e o Pedro Boscardin, a gente tem essa foto, João pequenininho. E o Pedro Boscardin, né? O Pedro Boscardin era o Pro, o João era o Am. Eles foram campeões. Eles foram campeões, mas foi duro, né? O João ainda era pequenininho e tal, dava para encarar. Hoje... Então, isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu bastante e acho que vai contribuir bastante ainda no futuro. Bom, Jean, me diz o quão difícil é trabalhar com formação de tenistas no Brasil. Isso em termos gerais de resistências, de ter que trabalhar, de ter a parte financeira, de ter um convencimento de como trabalhar, que tem que ter uma estrutura. Quão difícil é isso? Sem dúvida nenhuma é difícil, assim, né? A gente percebe isso até pelos resultados, né? A quantidade, de certa forma, limitada de jogadores que vem aparecendo aí há muitos anos, né? Não é uma coisa recente. Em geral, os que aparecem acabam sendo exceção e nunca conseguimos ainda aproveitá-los para criar um ciclo virtuoso aí, onde apareçam vários jogadores. A gente está com alguma esperança agora que a gente possa estar uma oportunidade aí, né? Se tudo der certo, tem alguns garotos muito bons vindo, tem o João puxando, então... Agora, é muito difícil por isso aí que você falou, né? Eu acho que tem duas dificuldades principais. Uma, certamente, não é talento. O brasileiro não é menos talentoso que o espanhol, não é menos talentoso que o italiano, nem que o americano, de maneira alguma. Eu acho que é um pouco reflexo também da desestruturação do país em várias frentes. Então, isso aí, o esporte acaba sendo uma parte do país e reflete, né? Acho que tem um esforço pela confederação, mas pode ser bastante melhorado ainda. E aí vem para as duas, acho que, na minha opinião, os problemas principais, que é o dinheiro e os pais. Eu acho que, primeiro pelos pais, né? Eu acho que assim, o pai de tenista ideal é muito simples, aquele que está junto, que está apoiando, que está torcendo e que principalmente dá moral para o treinador dele, né? Se o pai não der moral para o treinador, para que o jogador acredite naquele treinador, certamente aquele trabalho não vai dar certo, né? Muitas vezes a gente vê os pais, o pai ou a mãe, os pais, serem os primeiros a desacreditar o treinador. Isso acontece muito, né? A gente é muito duro com isso, tá, assim, a gente, dentro do possível, né, a gente tenta educar. Essa semana mesmo, no Dia dos Pais, a gente mandou um vídeo, aí fizemos um vídeo de como a gente acredita que é o ideal dos pais, e já aconteceu de simplesmente não dar certo, né, jogadores com talento, mas a interferência era tamanha que a gente falou, poxa, acho melhor você procurar outro lugar. Você já tem todas as respostas, você não acredita no nosso trabalho, seu filho é muito talentoso, mas eu não quero depois ter a tristeza de ver ele se perder aqui dentro sem eu poder ajudá-lo da maneira que eu acredito. Então eu prefiro não estar dentro do processo, por mais talentoso que ele seja. Isso é uma coisa importante, né? Não pode ter medo de perder o jogador. Eu acho que quando a gente tem medo de perder o jogador é quando a gente perde. Então, eu acho que esse medo a gente não pode ter,
se for talentoso ou não, a academia tem que vir em primeiro lugar, o treinador tem que vir em primeiro lugar, o respeito tem que vir em primeiro lugar, né? Com os colegas também de treinamento. Então, isso para nós é inegociável. Então, é inegociável, tanto para mim quanto para o Guilherme, para os outros treinadores, o Vitor Sakamoto. Então, é uma coisa muito enraizada dentro da IES. Né? E outra questão do dinheiro, não tem jeito. Tem uma hora ali, a partir principalmente ali dos 15 anos, já começa nos 14, começa desde o início, né? Para quem compete. No 15 anos se torna um negócio, para quem quiser jogar de verdade, fica muito caro, né? Estamos falando aí, dependendo do... Se você quiser fazer um trabalho realmente bom, são 500 mil reais, não, bota aí 100 mil dólares, para você viajar com o garoto, poder fazer com que ele jogue na Europa, jogue nos Estados Unidos. Isso na carreira ou por ano? Por ano. Por ano. É muita grana. O jogador top. Sim, jogador que almeja de verdade, ser um dos melhores do mundo, perseguir um ranking TF ali no início, ele precisa viajar. Porque é o que eu falei, ele precisa ir para a Europa, ele precisa pagar a passagem do treinador. Você pode até ir sozinho, mas eu não acredito que isso seja o ideal. Então, se for possível, pode ir um treinador com 2, mas nem sempre é possível. Quando dá, a gente faz, obviamente, sai mais barato. E esse intercâmbio ele é fundamental, como eu falei lá atrás. Então, não tem muito. Então, é aquela idade onde você gasta quase igual um profissional, mas você não recebe dinheiro, né? É verdade. É muito difícil. E, na verdade, você tem 3 opções. A família tem recursos, ele tem o patrocinador, ou a confederação, enfim, a federação do seu país paga. Aqui a federação não paga. Ela ajuda muita gente, mas ela não consegue ter a capacidade de ajudar todos da maneira, digamos, ideal. Ela se esforça, mas por limitações de budget também, dificuldades aí, como eu falei, do país, ela não consegue. Então, acaba indo para a questão do próprio dinheiro, que é muito difícil. Né? São poucas famílias que podem investir 100 mil dólares no seu filho por ano. Não é fácil. É todo ano. Então, é no 15, no 16, no 17, no 18. É muito difícil. Não é nada fácil. São 4 temporadas em que só gasta e você só investe, né? Exatamente. E aí vem aí vem um pouco aquela questão que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que é o patrocinador. Para você ter patrocínio, você precisa ganhar, mas para você ganhar, você precisa ter patrocínio. Exatamente. Ninguém quer dar o dinheiro antes do resultado. Não, simplesmente não acontece. Não acontece. Vamos falar pelo João. O João era um grande talento, era o número 1 do Brasil. Quem acompanhava de perto já percebia isso. Ele não tinha patrocínio. E não era fácil. A gente tentou. Até conseguimos um logo que ele ganhou o US Open. Um pouco antes dele ganhar o US Open, de uma empresa de um amigo meu, que acompanhava ele desde pequeno, eu sempre falando dele, sempre mostrando a evolução dos resultados. Ele foi o primeiro patrocinador a acreditar no João. Mas era muito difícil, Dalcin. Então, é um pouco isso que eu falei, ovo ou galinha, né? Preciso ganhar para ter patrocínio, mas sem patrocínio, como é que eu vou ganhar? Às vezes o pessoal faz assim junta alguns amigos da família ou do clube e patrocínio. A gente, por exemplo, antes de começar esse trabalho lá no Cantor, a gente patrocinou o Demo, patrocinamos o Felipe Medigeni, patrocinamos um jogador aqui do Rio, Cristiano Oliveira, patrocinamos o Gilbert Clear. E no caso do Felipe, do Gilbert e do Christian, na verdade, no caso de todos eles, a gente praticamente pagava esse valor por ano para eles. Eles disputavam todo o circuito com tranquilidade, com seu treinador, viajando. O Gilbert Clear chegou à quarta final de Wimbledon, ficou entre os 8 melhores do mundo, foi terceiro nas Olimpíadas, campeão sul-americano, enfim. Era uma promessa, acabou por várias razões não dando prosseguimento. Mas a gente fez através de juntar amigos. Sim. Graças a Deus eu tenho amigos que sempre confiaram muito na minha visão. E eu falava, olha, acho que esse garoto pode ser bom.
Ah, você acha? Acho, mas alguém precisa ajudar ele. Pô, vamos fazer uma vaquinha? Vamos, cada um se cotizava e a gente ia pagando isso, né? Sempre amigos lá do meu clube. Então, isso tem aquilo que eu falei, né? O clube sempre retroalimentou o nosso trabalho. O Felipe, por exemplo, quando eu conheci ele, foi jogando um ITF lá no clube, e o próprio clube que estava botando dinheiro do ITF, e o Felipe, ele, conversando comigo, ele falou, poxa, eu tô lá na Espanha, naquela BTT, é isso, né? Isso. A BTT, e eu queria muito ficar lá, eu evoluí bastante. Ele ainda estava jogando Future, né? Mas ele estava subindo ali rápido, e ele falou, a federação estava me pagando, mas teve um problema e eu não vou poder mais ficar, eu vou ter que voltar. Aí eu falei, poxa, mas você está indo tão bem lá, tá, eu estava com o treinador espanhol, mas eles tiveram problema de recursos e a gente não vão conseguir dar prosseguimento. Era ele e o Orlando Luz, se você se recorda. Sim. E aí eu falei, não, peraí. Aí fui conversar com esses mesmos amigos, são sempre mais ou menos os mesmos, e naquele dia mesmo a gente fechou um patrocínio e por 2 anos a gente patrocinou ele. E aí ele já estava ganhando Challenge, ia jogar já o Rio Open, e aí eu falei, olha, agora você já consegue andar com as suas próprias pernas, nosso objetivo aqui é fomentar essa transição, então a gente vai parar e vai procurar o próximo. E a gente tem feito, né? Hoje a gente ajuda o Pedrinho Chabalgoite, não somos os únicos, mas ajudamos, então a gente está sempre com essa preocupação de tentar, dentro do nosso esforço e possibilidade, de tentar ajudar um ou outro. Mas a gente não consegue, gostaria de ajudar mais, né? Agora, a gente conversou uma coisa, falando da academia, a academia ela tem características que eu acho bastante interessantes. Então, pelo sucesso do João, a gente vem conseguindo apoio, vem conseguindo patrocinadores, temos bons patrocinadores que estão junto com a gente, e a gente é muito agradecido. Isso acaba gerando dinheiro. E a gente sempre reverte o dinheiro para os treinadores, sempre reverte o dinheiro para jogador. Então, tudo que sobra, a gente vai reinvestindo na própria academia, né? Seja na aparelhagem, seja na parte de estatística, chega nos equipamentos de cardio, equipamentos de musculação. A gente paga bônus, né? Foi uma coisa que eu comentei. Tem uma parte do resultado que a gente dá para os treinadores. Olha que legal. Estou agora com o Pedro, estamos com outro garoto que a gente também ajuda, o feminino. Tem outros 2 aí que a gente está de olho. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente tenta devolver, entendeu? Porque a gente acha que se a gente alimentar o sistema e mais jogadores forem surgindo e a gente for fazendo essas promessas virarem realidade, a gente vai crescendo junto também e cria um ciclo virtuoso. E tem essa questão que eu falei, lá a gente tem a preocupação muito grande com o nosso pessoal. A nossa equipe vem na frente dos jogadores. A gente acredita, né, muito nisso, que eles são os formadores, eles têm que estar felizes trabalhando, tem que ter um ambiente, tem que ser bom, então eles têm que participar do todo. Então, se o João está ganhando, isso de alguma forma traz recursos para a academia, eles têm que participar. Então, quando o João está jogando, está todo mundo torcendo, né? Não vai só para um ou para o outro que está lá, todo mundo, de alguma forma, ele está envolvido dentro do processo, né? E eles sabem disso. E eles sabem que se vier outro, eles vão estar, e isso cada vez vai aumentando mais. Então, a gente começou com isso, foi sempre um plano meu e do Guilherme, desde o momento zero, chegar nesse modelo, e ano passado foi a primeira vez que a gente realmente conseguiu chamar todo mundo no final do ano e falou assim, você tem mais tantos salários aqui, e eles olharam assim, regalaram os olhos, não entenderam muito, não estavam acostumados. Mas é impressionante o impacto disso, né? A gente percebe esse ano a diferença de vontade, de pegada na quadra, de felicidade no trabalho. Isso é facilmente percebido por todo mundo que passa lá. Uma coisa que eu sempre ouço quando alguém vai visitar como o clima lá é bom, como o ambiente é bom, como é agradável. Além de ser um lugar muito bonito, né? No meio de um campo de golfe.
Pô, imagina, eu não conheço, mas deve ser bem bonito mesmo, né? Convidado, quando você quiser ao Rio. Vou lá, em fevereiro eu vou visitar vocês. Não vem na Davis? Eu acho que não, porque pega o SP Open aqui, né? As rodadas finais do SP Open, então provavelmente não vai na Davis, mas vamos ver. Tá convidado. Aliás, quando a gente conversou, né, antes dessa entrevista aqui, uma das coisas que chamou muita atenção, que você explicava muito, é essa questão da equipe técnica, né? Acho que vocês observaram, olharam e investiram muito nessa questão da equipe formadora, né? Eu acho que isso é um diferencial muito importante em relação ao que se mais faz no Brasil, né? Não, sem dúvida nenhuma. A gente demora para contratar. Em geral, são profissionais que, dentro da realidade, são caros, mas profissionais que a gente acredita que tem uma bagagem, que vão agregar valor, então a gente demora para contratar, é bem seletivo, a gente investe muito neles, eles fazem cursos de psicologia, de todos os tipos, como lidar com o atleta, como lidar com os pais, eles fazem curso de yoga, eles participam de discussões internas de preparação física, seja o cara é treinador, mas ele está participando, aprendendo da preparação física, aprende inglês, então a gente está o tempo todo investindo nessa formação, investindo muito na informação que a gente considera essencial, que é na parte estatística, né? Conhecer bastante de estatística, a gente tem lá 2 equipamentos daquela, bota no poste ali da Starbrook Med, um equipamento alemão, então todos os treinamentos são medidos, é uma preocupação muito forte do Guilherme, o João, ele é seguido estatisticamente desde pequenininho. Inclusive, uma coisa interessante que talvez as pessoas não saibam, mas quem tiver curiosidade, entrar no YouTube, tem vários jogos do João pequenininho, vários jogos, é muito legal de ver. Então, o Guilherme, ele estava assistindo, então ele filmava todos os jogos com a GoPro, jogando COSAT, jogando em vários torneios, para depois ele fazer a estatística. Obviamente, hoje a gente tem uma acessibilidade muito grande aos números, né? O João está sempre na televisão, é uma coisa fácil. Mas esse modelo ele é seguido com todos os garotos, não é só com ele, né? Acho que o tênis hoje ele cada vez é mais competitivo. Esses números têm que ser bem analisados, que isso aí resulta em treinos mais específicos para aquele determinado jogador. E então essa parte técnica é fundamental, né? Então, sempre investindo neles. A gente procurou sempre trazer, principalmente, treinadores muito motivados, que queria criar uma história dentro do tênis. A gente sempre buscou isso. Às vezes ele não era aquele cara que já tinha maior bagagem, já tinha uma preparação, mas era um cara mais jovem, mas que mostrava muita fome de crescer. E aí, uma vez lá dentro, a gente começa a investir o máximo possível para que esse aprendizado, essa curva de aprendizado seja o mais rápido possível. E assim foi com o Guilherme, né? O Guilherme, para quem muita gente conhece, outros não conhecem tanto, ele é uma pessoa muito reservada, mas eu sou um grande fã dele, né? Ele é um cara extremamente dedicado, ele sempre liderou a equipe e os jogadores pelo exemplo. Isso é uma coisa muito, muito importante. Ele é o primeiro a chegar na academia, ele é o primeiro a estar preparado para o treino, ele é o primeiro a arrumar a quadra antes e depois do treino. Ele está sempre com um sorriso no rosto e bem disposto e puxando. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente busca treinadores muito com esse perfil, sabe? Que vão liderar pelo exemplo. Porque eu acho que se o treinador estiver na quadra, cumprindo tabela, desmotivado, coisa que acontece muito, tá? Na minha opinião. Acontece muito. Isso vai passar para o jogador. Como exigir do jogador se eu não estou me exigindo, né? Então, acho que esse é o principal foco ali da nossa equipe. Então, somar essa vontade de crescimento, o crescimento ao longo do tempo, com muito estudo. Sempre no estudo. Ganhar respeito pela competência é sensacional, né? Exatamente, e com o tempo, né? E a gente até evita muitas vezes aquele cara que já vem com um monte de medalha,
É aquele cara que mostre muita vontade, sabe? Tem sangue nos olhos. É esse que a gente está atrás. Com alguma bagagem, com alguma experiência, mas que esteja disposto a aprender. Né? Aprender coisas diferentes também, né? Então, assim, eu acho que hoje é uma opinião muito pessoal, talvez muitos não concordem, mas eu acho que o treino em si ele é quase uma commodity, no seguinte sentido. O João está lá treinando, ele está dentro da quadra com o Tsitsipas, ele está com o Zverev, ele está com o Deminar, ele está com o Alcaraz, ele está com o Sinner, ele está com o treinador. Ele está vendo tudo, né? Eles estão vendo tudo, não tem, está com o Medvedev. Então há anos que o Guilherme vê como todos treinam. Depois de muitos anos observando e sendo inteligente, você já sabe Sim. quais são os caminhos e você vai adotar o que você acha que é o melhor, né? O que se adapta melhor. Mas acho que o diferencial do treinador é entender o seu jogador, ver qual o método que funciona melhor para o seu jogador. O que funciona para um não funciona para outro. Personalizar, né? Personalizar o treinamento. Personalizado, mas o grande diferencial é o treinador, não é que dá o melhor treino, é o treinador que tira o melhor do seu jogador. Acho que esse é o grande mistério, né? A gente às vezes vê um jogador, ele troca de treinador e melhora, ele não vinha bem. Às vezes não é um método, é simplesmente que o cara trouxe uma coisa nova, uma energia nova que o cara estava precisando naquele momento. Isso acontece muito no futebol também, né? O time tem 11 jogadores, são todos os mesmos, trocam um pelo outro, o primeiro jogo já é outro time, né? Você fala, pô, mas o cara não teve nem tempo. Pois é. Então eu acho que é o cara que consegue motivar o jogador, estuda os adversários e consegue extrair o máximo dele. Então, o que der, por exemplo, em geral consegue. Eu acho que tem mais facilidade. Então, eu acho que isso aí é um dos grandes segredos aí, e é um dos grandes segredos aí dessa parceria entre o João e o Guilherme, né? Existe um respeito mútuo, existe um entendimento grande, né? Quer ver uma outra coisa interessante, né? Isso aí é uma mais velha crítica que existe aí. Tem que treinar fora. Ele tem que treinar fora. Isso é verdade. Sempre que eu ouço isso, eu faço a seguinte pergunta. Eu brinco e falo assim, eu concordo. Você tem toda a razão. Aonde mesmo, hein? Aí o cara olha para mim e fala assim, não sei. Eu falei, ué. Me diz aonde, vamos mudar. Quem é que você acha que deveria treinar? Quem é que vem para o Brasil aqui treinar? Ou o João tem que morar em algum lugar desse, na Europa? Não, ele tem que treinar fora. Eu falei assim, mas você sabia que ele passa 30 semanas do ano fora treinando? Exato. Ele está treinando o tempo todo. Está o tempo todo treinando fora. Ele passa pouco tempo aqui. E outra coisa que quem acompanha de longe não entende é que o treino, quando você bota o João contra o Sinner, é um treino interessante para você medir habilidades e às vezes jogar um set, coisas assim. Mas o treino do Sinner não é igual ao do João. O treino tem que ser personalizado. O João pode ser que esteja querendo treinar saque naquela semana e o Sinner esteja querendo treinar devolução. Porque ele está sentindo falta. E aí, como é que faz esse treino? O Sinner vai ficar sacando para o João, né? O João vai ficar sacando para o Sinner? Bom, nesse caso até daria certo, mas... Seria uma boa combinação isso aí. Daria certo, mas se os dois quisessem treinar saque, ia ser um problema, né? Exatamente. Então são coisas assim que elas são meio óbvias para quem acompanha no dia a dia, mas quem olha de longe fala, não, ele tem que ir para fora, ele tem que ir para fora. Esquece, ele está lá fora. Hoje ele está treinando certamente com... Eu não perguntei quem ele treinou hoje, mas certamente com um belíssimo jogador. Não tem a menor dúvida. Pode apostar. Ele treinou com o Zverev antes de Montreal, ele treinou com o Deminar, se eu não me engano. Ele está sempre treinando. E é importante. Mas isso é feito. Agora, quando ele volta ao Brasil, ele vai treinar o que ele precisa, ele vai treinar muito físico, né? Às vezes a questão é mais física do que de quadra, para se recuperar, para se fortalecer, né? Ele está em crescimento, ele parou de crescer há pouco tempo atrás. Sim.
O João, quando foi campeão do US Open juvenil, ele era mais baixo do que ele é hoje. Tem pouco tempo. Então, acho que a gente tem que, como eu disse lá atrás, tomar muito cuidado. A gente tem um jogador aí que pode trazer muita alegria. Então, a gente tem muita responsabilidade, né? E responsabilidade traz desafios. E a gente precisa ser cuidadoso. Imagina, seguir um exemplo desse, bota ele para jogar 30 torneios no ano e ano que vem ele não joga, né? Pois é. Aí sim o prejuízo é grande, né? Aí sim o prejuízo é grande. Eu já me diz uma coisa, vai vindo novos Joãos Fonsecas da IAS Tênis? Não, me dizem que tem até uma menina que joga muito bem tênis lá, hein? Tem uma menina que agora ela acabou de fazer 3 torneios na Europa, torneio de nível 1, ela é 11-12. Eu acho que hoje, se não me engano, ela é o número 1 do Brasil de 12 anos, está entre ou se não é primeira, é segunda, e também assim é na América do Sul. Ela atingiu uma semifinal de um torneio nível 1 lá na Europa, jogou na Itália, jogou na Áustria, e me falha aqui a memória, jogou mais em algum lugar. E a Ferinha. Nome dela? Isabel Berger. Isabel Berger. Ela hoje é uma das que promete bastante. A gente tem uma menina de 18 anos que vem crescendo, a Clara, que a gente vem trabalhando muito tempo. A gente acredita que ela também agora está numa curva de ascendência boa, está aí acho que top 8 do Brasil, mas agora ela vem crescendo, então a gente acredita aí que para o ano que vem... Porque cada um tem a sua curva, né, Dalcinho? Aquilo um pouco que eu falei da idade, né? A gente tem essa pressa, né? A gente vê os argentinos, pega um exemplo de um Navone da vida, né? Um Comenzano da vida, estão estourando agora. Comenzano, se eu não me engano, jogou um qualifying no ITF que eu fiz. Pois é. E agora ele está aí, igual do Zverev no Rio Open, né? E o Navone também era um jogador que surgiu tarde. Então os argentinos, eles seguem sempre trabalhando, eles não perdem nunca essa vontade, né, essa garra, e acabam chegando, eles acham o caminho dele. Eu acho que o jogador, se ele não ainda estourou absolutamente aos 18 anos, isso não é o fim do mundo. Ele tem que analisar a capacidade dele, física, técnica, a curva financeira, né? A curva dele. Então a gente acredita muito nisso, não tem que ter essa pressa e seguir trabalhando. Acho que uma coisa que os argentinos têm muito bom, eles são muito unidos, né? Sim. Eu sempre reparei muito nos torneios, eles sempre andam juntos, eles sempre treinam juntos, eles estão sempre torcendo um para o outro. Então, de certa forma, eles nunca estão sozinhos nos torneios. Eu acho muito interessante isso. Uma outra coisa que a gente percebe muito, um número muito maior de treinadores, de ex-jogadores, se tornam treinadores. Sim, né? É verdade. Aqui o número ele é muito mais baixo. Muito pequeno. Porque muitas vezes é melhor você dar uma aula social do que você entrar no risco de um alto rendimento, apostar num garoto que naquele momento não vai poder te pagar muito, que talvez, se ele estourar, possa valer a pena, e a pessoa vai para o caminho mais fácil, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial dos argentinos, né? Essa união. É uma coisa que é muito legal, né? A gente também fez um torneio que a final foi Baesco e Echeverry. Era o ITF 5 mil, né? E os dois ganharam o Rio Open, né? Pois ganhou o Rio Open. Não tem muitos anos, não. Não tem muitos anos, não. Foi ali 2020, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia. E eles foram. O Bahia foi primeiro do mundo juvenil, o Echeverry foi um bom jogador, mas até eles galgarem mesmo, eles tiveram que ralar muito, né? Só que eles não desistem. Então eu acho que às vezes os nossos jogadores estão ali no Challenger, que ainda não conseguiram entrar no top 100, que estão com 20 e poucos anos, eles têm que seguir tentando, tem que seguir unidos, seguir tentando, que eu acho que faz diferença, entendeu? Você sabe, numa entrevista recente aqui com o Tomás Bellucci, ele falou exatamente isso, que o brasileiro desiste um pouco cedo demais da coisa. Eu acho isso. Eu totalmente concordo. Eu acho que se você for um bom jogador, não for o melhor, mas for um bom jogador, insistir, fizer o trabalho sério
fazer as coisas direitas, você pode chegar com 23, 24, 25. Vamos pegar um exemplo de um cara que foi sempre foi um bom jogador, sempre foi um ótimo juvenil, foi um bom jogador, mas estourou muito tarde, o Wawrinka. Sim, sim. Ninguém diria que o Wawrinka ganharia um Grand Slam um ano antes. Ninguém diria. Nenhum especialista. Ainda mais vivendo a era do Big Three. Ninguém diria. Ele era um top 30 ali, top 20, e olha lá. Só que hoje ele é um grande nome do tênis. É um exemplo, ele nunca desistiu, ele tinha o talento, mudou de técnico, acho que ele cresceu ali com Norman, ficou mais rápido, e sempre foi agressivo, né? Sempre pegou forte na bola, jogava bonito. De repente ele ganhou, não é que ele ganhou um, não, ele ganhou 3. Sim. O Cilic também demorou para ganhar um Grand Slam. Né? Eram jogadores, não eram jogadores, obviamente, no top 100, eram jogadores de Challenger, mas tem outro exemplo, o Ruud demorou também. Sim. Ele chegou na semifinal do Rio Open, depois ele ficou meio travado ali nos Challengers, de repente ele achou o caminho dele. E hoje quase foi número 1 do mundo, né? Faltou um jogo. Faltou um jogo. Não era qualquer jogo, ele tinha ganhado o Alcaraz no final do US Open. Né? Só. Ele subiu em Himalaia 2 vezes. Pois é. Então, Bruno Bojan, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Eu acho que tudo que você contou para a gente é um enorme exemplo de trabalho sério, de um trabalho bem direcionado para o tênis. Espero que muita gente que nos ouça aqui veja os caminhos a adotar, né, e acho que vocês estão rumo a muito sucesso daqui para frente. Eu agradeço, vamos estar sempre em contato. Foi apresentado pelo Valmor, que é um cara muito querido, um exemplo, né, um apaixonado pelo tênis. Pois ele é um exemplo fantástico, né? O amor que ele tem pelo tênis inspira a todos nós. Você também, que acompanha há muitos anos, aí pela imprensa, e não conhecer pessoalmente também é um prazer. Tem o nosso amigo Omar, que também que é um guerreiro aí do tênis. Tem vários, né? Pois é. Guerreiros aqui é grande, e eu acho que a gente pode estar entrando aí num momento positivo. Tem essas meninas vindas, tem o Guto, tem o João, tem esse menino que chegou na semifinal aí de Roland Garros. Tem vários jogadores ali tentando romper o top 100, ali como João Lucas, Gustavo Reide, enfim, aquela turma. E Thiago agora voltando a jogar bem, né? Ele está numa idade que ainda pode trazer alegrias. Ele andou se machucando, mas é um baita jogador, né? O João sempre se inspirou no Thiago como jogador, né? Então ele ainda pode aí voltar aos bons tempos. Então a gente acho que pode ficar otimista. Acho que a gente pode ficar otimista. Eu sou otimista, né? Eu acho que para você pensar num trabalho de tênis de 8 anos, em 10 anos aqui no Brasil, você tem que ser otimista. Então, eu sou um eterno otimista. Eu e Guilherme, a gente brinca que a gente é otimista e um pouco louco. É verdade. Bruno Bojan, obrigado. Um grande abraço para você. Um abraço grande, prazer, hein? Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.